Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestocast. E no podcast de hoje comentaremos com spoilers sobre a fatídica segunda temporada de A Casa do Dragão, House of the Dragon. Muitas polêmicas, um final ali meia bomba, né, que nos foi apresentado. Vamos comentar tudo sobre isso no podcast de hoje. Meu nome é Frâncio e com esses dragões a paz será restaurada. Eu sou o Osmio e os dragões dançam e as pessoas são como poeira sob seus pés. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now, dessa vez para falarmos tudo sobre a segunda e polêmica temporada de House of the Dragon, que nós tivemos a alegria de cobrir aqui semanalmente na série Estou, né, no nosso canal do YouTube, se você está nas plataformas de áudio. E agora a gente está aqui para falar sobre a temporada como um todo, né, Franz? Exatamente, né? Então vamos comentar ali os grandes plots da temporada, Sim. tudo o que aconteceu, o que significou para os personagens. E essa temporada aqui, ela foi inconclusiva, né? Se você quiser que a gente comente individualmente sobre cada um dos episódios, nós temos esse conteúdo lá no nosso canal, Série Estou, a gente comentou individualmente sobre cada um dos 8 episódios, já está lançado do final, que a gente comenta um pouquinho sobre o final, mas obviamente aqui vamos falar, né, sobre a temporada toda, o que significou, deixou de significar, ou não. Acho que primeiro a gente pode começar com assim, grandes reclamações dessa temporada no geral. Diga. De que foi o papo. Nada aconteceu. Concordamos com nada aconteceu? Sim, é complicado porque ainda mais esse final que prometeu e não cumpriu nada que ele prometeu, na verdade. Então realmente dá a impressão que nada aconteceu na temporada. Mas eu não acho que isso seja uma verdade. Até que a gente teve, por exemplo, um filho por um filho, tivemos Rhaenys, tivemos semeadura. Então nós tivemos coisas nessa temporada. Mas eu acho que o final joga contra ela. Joga bastante contra ela. E até o que o final representa em si para o fechamento da trama, né? Sim. Mas eu acho que as coisas aconteceram. Eu discordo dessas coisas também, tipo, nada aconteceu. Não, isso ou, eu acho que é demais o final também. da primeira temporada é igual ao final da segunda temporada. Eu acho que não. Acho que você vê as pessoas indo de um lugar a outro, eu acho. Mas eu sinto realmente que eles colocaram o pé no freio, falaram, vamos esperar, vamos enrolar uma enroladinha ali, Sim. Vamos segurar o ouro pra entregar depois. Porque realmente, poderia mais, né? Faltou episódios marcantes. Faltou episódios marcantes. Faltou momentos marcantes. Faltou coisas que realmente coroassem a jornada dos personagens. E não houveram, né? Esses momentos. Além de ser do sangue e queijo, além de Poço de Gralha, da semeadura, faltou ali momentos realmente memoráveis, uma próxima batalha, uma morte chocante, né? Faltou. Exato. Até uma coisa que a gente comentou no último episódio, né, que a gente gravou, que essa temporada ela dá a impressão que ela era uma temporada de 10 episódios, cara. Porque você termina com aqueles cliffhangers, mas, sabe, fica um gosto de quero mais. Eu acho que o grande problema é isso. Tudo bem você fechar com cliffhangers, mas você não entregar nada. Porque esse sentimento que me passa, assim. Ela entregou coisas, mas no final não entregou nada. Foi uma grande promessa, né? Então... Uma promessa que só veremos daqui 2 anos, o que é pior também. Esse é o maior problema, exatamente. Então a gente tem aquela montagem final. Sim, que prometeu aquelas várias coisas. E prometeram horrores. Mas acho que a gente pode comentar, né, alguns pontos da temporada, também só pra não faço do final, também só não xingar. A gente teve o primeiro, que também foi polêmico quando lançou, o primeiro episódio, Um Filho por um Filho. Exato, que foi onde começou a maior parte da polêmica dessa temporada, que eu acho que é em relação à personagem da Rhaenyra, e se a adaptação dela estava certa, se ela segue os rumos da Rhaenyra da primeira temporada, se a Rhaenyra virou extremamente pacifista ou não, se é condizente ou não. Porque nesse episódio nós já temos uma mudança em relação ao livro, de que a Rhaenyra provavelmente não sabia, na série ela não sabe de nada, no livro é bem indeciso se sabe ou não, mas na série ela não sabe de nada, né, do plano, ela foi tudo culpa do Daemon, etc, né. Eu acho que até esse momento, pra mim, tava tudo bem. Eu acho que depois, realmente, nós vimos uma Rhaenyra pacifista demais. Não, ela tava política demais, cara. Pra quem perdeu o filho, como ela perdeu no final da primeira temporada, você esperava alguma reação dela. Exato. E até eu entendo ela ser uma pessoa prudente. Eu acho que ela herdou isso do Viserys, ela
tem a coroa do Jaehaerys, que era o conciliador. Eu acho que tem um peso essas coisas. Na mente dela, ela realmente não quer ver milhares morrendo. Ok, eu acho que eu até compreendo. A Mizara é uma pessoa que constantemente fica falando disso, das pessoas, do povo, etc. Fica até colocando isso na cabeça dela. Sim. Mas, o problema, e até uma coisa que o Osmo falou durante a temporada, eu discordei, mas hoje eu concordo com o que ele falava, era do ponto de que ela pode ser prudente, mas o problema é que ela estava realmente sendo displicente, porque Sim. a guerra tinha começado, e ela nem estava se preparando para a guerra, ela estava tipo, vamos conversar sobre, Não, ela e foi lá para Porto Real. O pior é ela ter perdido o filho dela e ela ter essa reação, sabe? Pra mim, isso é uma das coisas mais descabidas. Não faz sentido. E até é um ponto que eu acho que a gente vai discutir mais ao longo da temporada, que é a questão de improvisos. Eu senti, assim, a gente sentiu que os atores realmente têm muita liberdade pra falar, tipo, das questões. Legal, é um ambiente horizontal. Só que algumas improvisações não batem com o ritmo da temporada. Porque, por exemplo, a cena final da primeira temporada, que é a Rhaenyra olhando com olhar de fúria pra tela, foi uma sugestão do Matt Smith. Aí foi uma nós sugestão temos o dele? pelo que eu, segundo fontes, vi no meu Twitter. Foi uma sugestão do Matt Smith. Só. O beijo da Rhaenyra com a Mizara, que eu acho legal. Também foi uma sugestão de Emma Darcy. Sim, esse foi de Emma Darcy. O comercial Dove lá da Alicent foi uma sugestão da Olivia Cook. Então, meu, você viu a montagem que fizeram? Realmente, sendo comercial, é muito bom. Veja, comercial Dove, e tipo, eu acho que algumas coisas, eles deixam os atores fazerem, etc. Só que a gente não vê impacto depois. Né? Então a gente vê aquela Rhaenyra sangue nos olhos, e depois ela não estava tão sangue nos olhos assim. Eu não acho problemático. Eu acho que é legal a Rhaenyra prudente, mas o problema pra mim é a Rhaenyra não fazer nada. Porque eu acho que ela pode ser prudente. Beleza. Sim. Ela pode ter esse peso, ela herdou a paz do Viserys, ela quer ter o legado do pai dela. Mas a guerra já tinha começado. Ela efetivamente, sei lá, poderia, tipo, pelo menos mobilizar as coisas para vamos nos proteger. Só que não, ela não se protegeu nada. É engraçado, mesmo quando ela tem... Mesmo quando a Rhaenyra tem a vantagem, mesmo quando acontece mais 1 milhão de coisas, ela segue nesse mesmo discurso. Não, mas agora eles vão se render. Aí eles não se rendem. Ela não, mas é porque não sei o quê. Então ela insiste de um jeito que não faz sentido, sabe? Então, justamente. Aí, essa história dela ir pra Porto Real conversar com a Alicent, eu não acho o plano de todo ruim, assim, etc. Mas reitera, né, esse momento de que ela quer isso. E um ponto também que pra mim pegou na personagem da Rhaenyra é você confundir desenvolvimento de personagem com o personagem de forma extensiva ficar falando sobre o seu dilema em todo episódio. Isso é verdade. Porque isso aconteceu com a Rhaenyra várias vezes, né? E acontece com a Alicent, mas a Alicent não precisa verbalizar. Pra mim, por isso que eu acho que fica menos marcado no caso da Alicent. No caso da Rhaenyra, ela verbaliza isso em todos os episódios da temporada. Que é o fato de que ela é podada no conselho, de que por ela ser mulher, etc., naquela sociedade, as pessoas não respeitam ela, e que ela quer ser respeitada, que ela quer manter a paz, etc., por causa disso. Eu acho que assim, isso não torna uma personagem complexa você falar do dilema dela várias vezes, sabe? Sim, torna repetitiva, na verdade. Se torna repetitiva, né? E não é legal a gente acompanhar uma personagem repetitiva. Não que, obviamente, eu não quero passar pano, obviamente, é uma estrutura patriarcal, e a gente entende tudo aquilo, mas também a gente quer ver progredindo as coisas. Eu quero falar, adiantou... todo esse discurso dela, ela mudou a situação em algum sentido. A única pessoa que ela tirou do conselho tentou trair ela. Exato. Então, o que aconteceu? Tipo, ela falava, o Daemon, etc. O Jace, aí teve essa pequena rivalidade e tal. E assim, quando a gente pensa, não, ela dá o tapa lá no cara do conselho, Sim. Ela tira o Broome do conselho, ela faz a semeadura, que foi até um momento que a gente pode discutir depois, né? Que foi até vilanesco da parte dela um pouco. Depois, a justificativa é o seguinte: não, os dragões a gente vai usar pra conseguir a paz. Não, dragões você não usa pra conseguir a paz. Dragões você usa pra tacar fogo. É o discurso da bomba atômica, né? O que você vai fazer, né? Tipo, você acha realmente... ela realmente acha que o Aemond vai se render? Não, isso não tem o menor sentido. Ela conhece o querido. Ela conhece. Ela não vai se render. Ela sabe que ia custar a vida. E ela sabe que a dança dos dragões, né? Ela custa a vida de inocentes, né? Sim. E o pior
pra mim o que torna mais problemático é a indecisão dela custou a vida de inocentes. Ela já estava custando a vida de inocentes, né? Não é melhor então você agir e tentar custar medo do que Exato. tipo, você ficar muito tempo rolando e custou, porque o que ela fez, ela não agiu naquele momento lá com a Veigar no final do 7º episódio, o Aemond foi lá e queimou uma cidade inteira. Sim. E ela continua nessa coisa de. E aí ela finalmente toma uma decisão. A gente vai lá, Old Town, Casterly Rock e não sei mais onde. E as pessoas continuam desafiando a autoridade dela e questionando ela. Exato, né? E. Não sei, eu acho que. A série também fica colocando, né, uns específicos pra, tipo, o Jace também. Não na parte da semeadura, que eu acho bacana, mas assim, em outros momentos, tipo, o Jace é uma posição pra ela também. Tipo, os caras do conselho são totalmente inconvenientes. E eles também não têm um plano, sabe? Ninguém tem um plano. O próprio Corlys... Aquela coisa, critica, mas não mostra uma solução. Exato. O próprio Corlys, que pra mim era pra ser uma mão do rei, tipo assim, uma mão da rainha, perdão, muito bom. Tipo, a gente não vê ele fazendo nada, tipo, dentro do conselho. Ele fica calado, todos os conselhos. A única movimentação política que a gente vê é, tipo, a cena no último episódio dele com a Rhaenyra e ele falando sobre o Daemon. Foi só isso que ele falou. Exato. Ele com a mão da rainha foi totalmente ineficiente. Sim. Né? Então, não sei, o que eles pensaram no personagem da Rhaenyra nessa temporada, não sei. Não achei bacana tal. Eu acho que assim, foi legal no sentido de que ela tem muito mais ação. Ação no sentido de ela faz mais coisa do que ela faz no livro. Acho que isso é um fato. Mas ela fica rodando em círculos. E aí, nós temos a questão da semeadura, né? Sim. E que começou até com o envolvimento dela com a Misária, não sei o quê. Que eu falei da história do beijo, eu acho que é legal, mas depois não teve repercussões, né? Foi nada feijoada. Vente na internet, tipo, falando de que, como isso foi uma improvisação, né? E a temporada foi gravada no meio da greve dos roteiristas de Hollywood. E os roteiristas pertencem ao sindicato que estava em greve, mas eles estavam gravando porque os roteiros já estavam prontos. Sim. Só que você não pode fazer alterações depois, né? Não podia por causa da greve. Então imagina, sei lá, que talvez se eles pudessem, talvez colocassem algum diálogo das duas, assim, só refletindo sobre o que aconteceu, né? Mas não aconteceu, né? Então ficou meio... foi aí, né? Não gerou comentário, não gerou nada, né? Gerou nada. Talvez na próxima temporada a gente vê algum fruto disso. Porque foi um grande momento ali daquele episódio específico, né? Tipo, momento comentado e tal. Sim. Mas então, na semeadura, pra mim, eu acho que foi o melhor episódio da Rhaenyra, foi o episódio 7. Pra ela, como personagem, tipo, ela ali acalmando o Vermithor. Aquilo ali foi foda, sabe? Ali a gente vê a rainha legítima, sabe? Foi muito legal. Aí foi muito bom. E até o que a gente comentou... da atitude vilanesca dela. Então, porque ela faz umas caras e bocas, cara, que assim, ela tem uma coisa meio Daenerys, que a Daenerys era meio psicótica, né? Quando ela viu a irmã morrer, ela ficou encarando e tudo mais. Me lembrou um pouco esses momentos da Daenerys, assim, e até essa insensibilidade dela também passa um pouco dessa coisa, a insensibilidade da nobreza com a plebe, né? Mas a insensibilidade toda que ela teve foi bem surreal, assim, mas foi interessante de ver. Foi muito interessante. A semeadura em si é muito legal. Eu acho que até as mudanças que eles fazem em relação aos livros são muito boas nesse aspecto. E eu acho que são melhores do que o livro em aspecto da semeadura, né? Eu acho que o Jace ser muito contrário a isso, eu acho que faz muito sentido. Mesmo ele tendo sugerido, mas... Então, eles sugerem na série, mas eles sugerem tentar com os nobres, né? Exato, né? E pega o que o Osman falou, tipo, dessa questão também de nobreza versus o povo comum, e também de que o Jace é um bastardo, ele se vê nessa posição, etc, né? Até a conversa que ele tem com a Baela ali no último episódio, que também é uma boa conversa e tal. Sim. Não tivemos, infelizmente, um beijo, né? Nem nada. Coitados. Coitados. Eternamente esperando, né? Só depois do casamento. Mas eu acho interessante. O Rio e o Wolf foram personagens extremamente interessantes durante a temporada. E no livro, eles são personagens sem personalidade nenhuma. Eles só são, tipo, um montador de dragões aleatórios que lá pra frente vão fazer algumas outras coisas. Eu acho que muita gente questionou durante a temporada, mas vendo agora foi uma escolha muito certeira eles terem colocado eles pra aparecer antes, sabe? Sim, e a gente viu um lugar que a gente nunca tinha visto em Game of Thrones, e até, pelo que eu sei das Crônicas de Gelo e Fogo, não é muito comum, que é o
a perspectiva do povo comum, né? Sim. Sobre as coisas que estão acontecendo. Em Game of Thrones a gente não tinha isso. Se teve, foram assim, raros momentos, e eram, tipo, segundos. E Eram aqui a gente cenas. realmente viu, tipo, a rebelião lá em Porto Real, a gente viu a cabeça do dragão Melis passando por lá, o que isso significou pro povo. As pessoas né? passando fome. O bloqueio, né? Isso são coisas interessantes, assim, da gente ver ao longo da temporada, e construiu personagens muito bons, assim. Exato. O Ulf é um personagem totalmente desagradável, e eu acho que ele cumpre seu papel, né? Exato, porque também dá um antiponto de, tipo, não sei, essa coisa que a gente até comentou, né, que em certa parte eles estavam querendo deixar os verdes mais likeable, mas você ter figuras que você gosta e não gosta de ambos os lados da guerra, né? Sim, né? E a gente vê isso também com o Corlys, né? Ele sendo, tipo, super pai ausente, e ele tá tipo, Nossa, super errado sim. ali naquele episódio. É legal, né? Tipo, do lado dos pretos, a gente também ter pessoas que talvez não concorde com tudo que eles fazem. Exatamente. Claro que, na visão que nós temos hoje em dia, nós sabemos que esse é o lado moralmente correto da história, né? Tipo, Tem gente ainda que diz que não, mas deixa pra lá. né? É assim, né? Vou nem comentar nada. O Mas nosso já ponto de comentar. vista é isso, né? Né? Porque basicamente os verdes só estão sendo apoiados pelo machismo estrutural, né? Mas tudo bem. É legal, tipo, a gente ter esse contraponto na série e tal. Exatamente. Mas e até um contraponto que eu queria comentar antes da gente mudar de ponto, Diga. que é sobre a figura do Aegon, que eu achei isso muito legal na temporada. Ele não acho que é um personagem... Assim, na série ele é até um pouco mais likeable do que no livro, né? Que ele não é tão esperto assim. Mas eles terem colocado o Aemond como esse vilão, porque ele é um vilão. Sim. Eu acho que foi um acerto tão grande. E até colocar o Aegon com medo do Aemond foi muito interessante. Porque em alguns momentos você consegue sentir um mínimo de empatia por ele. Como se, sei lá, você sentiu pela Cersei. Quando ela teve que fazer o Walk of Shame lá e tudo mais. Então, foi uma construção muito interessante. É como se ele fosse o nosso Ramsay Bolton da vez. Exato. Eu acho que a construção... Eu vou falar uma coisa que não é polêmica. Mas o ponto, tipo, de que os verdes na série, eles são muito mais interessantes que os pretos, eu acho, no geral, né? Então a gente vê essas coisas acontecendo, por exemplo, do Aegon, né? Então o Aegon é um personagem muito mais interessante do que ele era no livro. O Aemond, mesmo sendo essa figura super vilanesca na série, ele tem ali seus traços, a gente vê o que acontecendo, tipo, a relação que ele tem com a mãe dele, a relação até, tipo, de momichas que ele tem ali com a prostituta. Nossa, e tal. muito. Então, é muito interessante. A Rhaenyra é uma personagem muito mais interessante na série. A Alicent, que é a minha personagem favorita, daqui a pouco a gente pode falar sobre ela. Tipo, os verdes são personagens muito interessantes, né? Então, eles são têm personagens mais, que a gente gosta de acompanhar. Eles têm mais personalidade, muitas vezes, do que os negros. Até as figuras do Conselho, tipo, o Conselho Verde, aqueles que eles nem são Targaryens, mas o Larys é um personagem muito interessante. O Orwyle, ele tem uma personalidade. Aquele outro cara que eu não lembro o nome da barba também, ele tem mais presença. Então o Conselho Verde, nesse sentido, é bem construído. Exato, né? São personagens, assim, que são interessantes de acompanhar. E até uma mudança, que até o George R. R. Martin não gostou, mas não sei como isso vai impactar as outras temporadas da série. Eu sei que teve uma trama que por isso foi cortada, mas não ter o outro filho homem do Aegon, eu acho que até gerou isso ser mais dramático, sabe? Essa oposição Aegon porque e Aemond. Se o Aegon morre, é o Aemond. Exato. Eu não sei o que isso pode significar pro futuro da série e tal, porque tem algumas tramas que são cortadas justamente por causa que esse filho não existe. Mas assim, essa tensão dramática eu achei muito positiva, né? Entre as duas, né? Sim. Do episódio lá de Pouso de Gralhas, né? A gente ter toda essa discussão sobre se ele ia matar ou não. Obviamente ia matar, né? Mas se ele queria só atingir a Rhaenys ou não, né? Depois a Alicent, né? O que gera na Alicent como discussão sobre o Daeron, isso também é muito interessante, né? Isso Nossa, parte da esse foi um ponto muito alto da temporada, cara. Da personagem da Alicent, essa parte da questionar a maternidade dela, né? E como essa coisa que ela falou com o irmão dela, do Daeron ele ser aparentemente uma pessoa mais honrada nos padrões de Westeros, melhor, né? E não ser quebrado igual os outros filhos dela, justamente porque ele não cresceu com ela. Tudo bem, não cresceu na corte, mas a gente subentende, né? Que ela até pergunta pro irmão. Ele é assim porque ele não teve influência de Portugal, não teve influência da mãe, né? Exatamente. E pra mim a Alicent é a minha personagem favorita da série. Eu comentei sobre isso no episódio 7, eu acho que a gente pode comentar aqui de novo, né? O Fogo e Sangue, ele é um livro
de história se você pegasse um material didático da sua escola Sim, de história e lesse. exato. Né? É basicamente isso, né? E isso gera uma série de problemáticas quando você pensa numa série de televisão, né? Porque, por exemplo, na história, nós temos personagens que são importantes num ano X, eles só, sei lá, vão ser importantes de novo daqui 10 anos. Só que numa série, a gente não pode perder os personagens, principalmente personagens que são altamente relevantes. Como é o Os exemplo núcleos dessa têm que temporada pra funcionar, mim. né? Exato. Do personagem do Daemon e da Alicent, que nesse momento no livro, eles realmente não têm muito a fazer. Eles vão... A Alicent, ela tem algumas coisas ali mais pra frente, mas a grande parte da Alicent já aconteceu, que é o início da dança. E o Daemon vai ter grandes coisas no futuro, como a gente vê nas visões dele, etc. Então, do final da temporada. E aqui eles precisaram preencher com algumas coisas. Pra mim, a Alicent foi um bom proveito, assim, de coisas pra acontecer. Eu acho que a psique da personagem evoluiu muito. Do Daemon também, pra mim, até o último episódio. Exato, eu concordo muito com você, assim, são escolhas, né, e você pensando realmente em visão de TV é coerente, mas mostra realmente que o material do Fogo e Sangue não era tão fácil de trabalhar, porque o Martin, ele foi contando, acontece isso, acontece aquilo, aquilo outro, enquanto, por exemplo, o Game of Thrones, você tinha a visão interna de cada personagem, então assim, não que seja fácil você adaptar, mas é um trabalho muito mais fácil do que você só ter um livro de história geral, né, que é o Fogo e Sangue. E eu acho que em cima desses dois personagens que a série mais cria. Eu acho que a série cria mais em cima do Daemon, na verdade. Mas foram boas ideias. Outra coisa que eu comentei no 8º episódio, eu acho que a questão de desenvolvimento de personagem, House of the Dragon tem insights e conduz de algumas maneiras que são melhores do que Game of Thrones até. Essas sublinhas, esses diálogos, algumas vezes as pessoas atuam com o olhar, o pessoal comentou, né, que tanto a Emma Darcy quanto o Matt Smith vieram do teatro, então aquela cena que eles discutem, muita atuação com o olhar e tudo mais, muita coisa você pesca no ar, tudo isso é muito legal, mas a história base não ajuda tanto eles. Em contrapartida, Game of Thrones tinha uma história base absurda. E os personagens, obviamente, também eram muito legais. Apesar do roteiro não ir pra esse sentido, essa profundidade até dos personagens de maneira alguma. Ele fazia o arroz com feijão, mas era um excelente arroz com feijão que ele tinha pra mim pra fazer, né? E ali, nessa temporada de House of the Dragon, nós temos também episódios profundos, né, que eu acho que são episódios bons por si mesmos, a ponto de que eles têm um começo, meio e fim bem claro, e eles têm temáticas bem claras, né? Sim. A gente discutiu ao longo da temporada, né, episódio 3, foi um episódio sobre trauma geracional, começou com aquela história Bracken e Blackwood. Exato. Depois a gente passou pra essa história do Aemond, né, a gente passou pra história da Rhaenys, aí foi onde teve a conversa das duas lá em Porto Real, etc, né, que é um trauma herdado do Viserys e do Jaehaerys, etc, que eram conciliadores, não sei o quê. E depois a gente tem um 4º episódio que a gente fala, o 5º episódio que a gente fala sobre mulheres em Westeros, né, o que significa ser uma mulher dentro da nobreza de Westeros, etc, e o que a Rhaenys impactou, a Alicent e a Rhaenyra, principalmente, tal, e como isso é interessante, né. E a gente vê também a história da culpa, de como se faz a guerra, de como a guerra atinge pessoas, não necessariamente ali ligadas a ela, com a história do filho do Aegon morrendo ali no episódio 2. Ele morre no episódio 1, mas essa coisa da morte dos inocentes, né? Exato. Né, do excepcionalismo Targaryen que a gente vê depois da cabeça da Meleys, né, de que os Targaryen não são tão especiais assim, e depois a gente vê também no episódio 7, né, acho que essas temáticas, assim, são muito boas. São. Né, e a gente tem analogias entre uma série, uma temporada, entre uma cena e outra, né, o que acontece com um personagem, que a gente fala, é um paralelo. Na personagem da Rhaenyra, é que ela vai soltando coisinhas pra gente. Por exemplo, essa eu vi no Twitter, eu não tinha reparado. Tem uma cena que ela tá vendo 3 grilos em uma gaiolinha. E um dos grilos fica calado, porque ele ia conseguir um montador naquele episódio. Então, essas mensagens, esses subtextos que House of the Dragon usa, essas tramas que trouxe, são muito legais, cara. Muito legais. São. Isso é inegável. Mas então vamos falar do Daemon? Vamos. Daemon foi um personagem complicado, eu acho que assim, as visões dele teve de tudo um pouco, desde a visão dele com a mãe, que foi realmente bem polêmica, até a visão com o Viserys, que foi muito legal, e pra mim a visão, a gente discordou no vídeo, eu acho que eu entendo do seu lado também, mas eu gostei da visão, apesar de dar em nada feijoada, eu gostei da visão que tem a Daenerys, da Canção de Gelo e Fogo, que eles batem tanto na tecla. Mas o grande problema do Daemon
E ele, pra mim, é o avatar da temporada. Tudo é enrolado. O que você faria em 3 episódios, você fez em 7. Então, certas coisas não se justificam, cara. Não se justifica. Exatamente. Né, então, eu acho que a gente teve vários pontos, né? O primeiro ponto que eu acho que eu e o Osmo mais concordamos, que é a política de Harrenhal e a política das Riverlands. Que assim, não faz sentido nenhum. Começou muito ruim. Não fez nenhum. Começou ruim. Terminou bem, até ali com o Oscar Tully, ali na conversa final. Sim. Tipo, mas só foi isso também que foi bom. O resto... Amamos Oscar Tully. Mas de resto não fez nenhum sentido. Aí o Blackwood lá, tipo, ele fazendo justamente o que o Daemon falou que não era pra fazer. Depois os Lords dos Rios afrontando ele. E aí vai pro outro ponto questionável de que o Daemon não parece o Daemon nessa temporada. E não de uma forma parece boa. que ele tá castrado, né? Meio estranho, assim. Tanto ele quanto a Rhaenyra meio que perderam fogo. Perderam. Eles perderam fogo, né? Então, enquanto o Aemond virou um psicopata, os dois, eles viraram extremamente calmos e pacifistas, assim. Até o povo amedronta lá o Daemon, ele montar no dragão e ele deixa o homem lá embora. O Bracken vira de costas com o Caraxes mirando no cara e ele tipo, ok. Assim, essas coisas não fez nenhum sentido. No final ele consegue o exército, tá bom, etc. Foi uma cena final até que valeu a pena, mas nas outras coisas realmente foi um pouco ruimzinho. Mas das visões, assim, eu gosto muito das visões até o 7º episódio. Pra mim elas são muito boas, elas adentram muito dentro do psicológico do personagem, aprofundam ele, da gente ver. Eu sei que é polêmico essa história de querer colocar que o Daemon queria ser rei. Eu acho que legal. Isso tem desde a primeira temporada. Eu não acho que é polêmico. Sempre teve aí. Então, pra mim também. Acho que a gente tá junto. A gente tá sempre aí. Teve gente que, tipo, ele já tinha aceitado a Rhaenyra lá na primeira temporada. Mas assim, gente, é um ponto também que às vezes a pessoa age de uma forma e dentro da cabeça dele ele tá pensando de outra. E é o que a gente vê nessa temporada, né? Ele não negou em nenhum momento de forma explícita, só quando ele tava ali no trânsito no meio da temporada. Mas antes ele tava, né? Tipo, eu vou fazer o que a Rhaenyra quer, não sei o quê. E aí ele percebe que ele tem esse desejo dentro dele, mas será que ele tem mesmo? Será que ele quer mesmo? Né? Ele conversando consigo mesmo, que na verdade as visões é isso, né? Tipo, uma conversa consigo mesmo. E eu acho muito boas, assim, foram bem legais. E assim, eu adoro a parte mística, a parte dos deuses antigos, né? Tipo, de pensar do que é a Alice Rivers, o que ela representa ali, se ela é uma warg ou não, né? Se ela tava na coruja ali naquela cena final. Cena final não, né? Tipo, na cena do 7º episódio, se ela tava jogada na coruja ou não tava. Eu acho muito legal essas discussões. Não gostava muito lá em Game of Thrones, porque eu não gostava muito do Bran. Mas aqui, eu gostei, assim, das discussões, engraçado, né? sabe? Quando não era o foco, foi legal. Exatamente, quando não era o foco da árvore do coração, etc. E beleza, assim, mas no último episódio, pra mim, acaba sendo um pouco invalidado, que é o que a gente discutiu lá no vídeo. O Osmo tem uma visão que ele pode até falar, ele discorda um pouco de mim, até entendo de onde vem também. Mas, pra mim, invalida um pouco, um ponto de que eu tinha entendido na cena do 7º episódio do Viserys, que ele já tinha ali, beleza, a Rhaenyra é minha rainha, eu vou lutar por ela, no momento, porque a coroa não me pertence, a coroa é um peso que não é meu a ser carregado. Mas aí no 7º episódio tem essa nova visão com a canção de Gelo e Fogo, e ele tá fazendo isso, pode até ter um peso das outras coisas, mas seria pela profecia, pelos dragões e pela Daenerys, não sei o quê, pelos caminhos brancos e tudo mais. Eu vejo de outra maneira, né? Pra mim, a jornada do Daemon se conclui realmente, essa coisa dele desejar a coroa, etc, 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 se conclui realmente na cena do Viserys. Pra mim, eles ver o sonho do Aegon, o Conquistador, é uma revelação. Então, assim, a Alice Rivers até fala, agora você está pronto. Então, o meu entendimento é, você concluiu a sua jornada, você entende, sabe, você chegou onde você precisava chegar. Agora você pode entender o todo. Então, pra mim, foi mais nesse sentido, assim, porque eu acho que se ele não tivesse ainda aceitado a Rhaenyra como rainha, se ele não tivesse desistido, ele vê o sonho do Conquistador poderia fundamentar a ideia que ele deveria ser rei. Então, tipo, ó, o mundo mágico aqui, os deuses, não sei o que, eles quiseram me contar isso, então eu tenho que ser, sabe, eu tenho a legitimidade, eles estão do meu lado. Mas ele já ter passado por tudo, pra mim é como uma revelação, assim, sabe, fundamentando que ele é um peão no jogo. Igual ela tinha falado, tipo, você já sacou isso aqui, legal, que bom que você entendeu. Agora vem aqui ver, dá uma espiadinha aqui nos próximos capítulos. Então eu acho que é mais uma revelação, como se fosse um prêmio
por essa jornada toda dele. Eu prefiro enxergar assim. É que eu fico pensando justamente, sabe, dele ver a Rhaenyra no trono, sabe? Ele vê ela no trono, tipo, se fosse uma visão, Não, sabe? sim, tipo assim, é coerente também você achar, então agora ele não tem como negar. Mas eu acho que também é no sentido de, sabe, ó, não é à toa, entendeu? Eu acho que são duas visões, mas eu acho legal de como uma revelação, realmente. De que ele conseguiu chegar onde ele precisava e ele teve essa revelação. São discordâncias, né? Sim. Mas de qualquer forma, finalmente acabamos aí com o núcleo do Daemon. Espero. Pelo amor de Deus, que não. Nossa, espero, pelo amor de Deus, que não tenha mais coisa na próxima temporada. Vamos ver se outra pessoa será internada em Harrenhal. Nossa, Harrenhal realmente é complicado, cara. Vejamos. Mas outra coisa que eu queria elogiar da temporada, mudando para outro assunto, são os dragões. Realmente é assim, é um dinheiro bem investido, né? Eu acho que Pouso de Gralhas ali, episódio 4, a luta deles é fantástica. Muito boa. Realmente fantástica. Eu acho que tem ali alguns problemas em relação, de novo, a Veigar matar da surpresa, né? A Veigar fica escondidinha, e de repente, opa! Um dragão daquele tamanho escondido atrás de um castelinho e tal. Tem a polêmica sobre a decisão da Rhaenys ou não, etc. E sobre a própria personalidade da Rhaenys, que é um pouco vacilante na série, né? Ela às vezes é pacifista, ou na outra lá que é guerra. Mas tudo bem, já morreu, né, coitada? Mas os dragões em si são muito bons. E eu falo tecnicamente enquanto personagens. É interessante perceber o quanto que eles, e diferente até um pouco do livro. Diferente não, mas acho que mais aprofundado. Eu diria que é diferente de Game of Thrones, mas eu acho que é bem acurado com o que o Martin queria. Que os dragões são realmente personagens. Assim, cada um tem sua personalidade. A gente percebe claramente Asa Prata e Vermithor como dragões totalmente diferentes, né? Até aí você compara a Veigar com a Sarah, que são personagens totalmente diferentes, e você vê isso na forma que os dragões agem, assim, perante a guerra, perante seus montadores, e também a forma deles, né? O visual, etc. Eles são totalmente diferentes. E é muito diferente de Game of Thrones, que o me falou, porque todos eram meio que uma variação do Drogon, né? E tinham personalidades parecidas com o Drogon, assim, na maior parte das vezes. E então, até uma coisa que as pessoas comentaram, acho que não sei se foi, eu não sei se foi mais essa temporada ou outra, que os dragões do Game of Thrones pareciam mais realistas. Achei que lembrar também que eles eram aquelas escalas de cinza, então assim, ficava mais fácil, e também os dragões no final da série, no começo era nada realista, mas ficava mais fácil para os D&D mostrarem eles como mais realistas, porque era uma cor muito acinzentada, e uma coisa que o Martin sempre defendeu que Rotted fez, são dragões fantasiosos, são criaturas mágicas, então elas têm que ser coloridas, elas têm várias formas, elas têm vários jeitos, elas fazem vários sons que lembram pássaros e tudo mais. Então eu acho que essa parte fantástica, o Martin, ele põe bastante coisa, mas se comparar com histórias de fantasia convencionais, ele não põe tanta coisa de fantasia. Então os dragões sempre foram um brilho para ele, e acho que ele ficou muito feliz com como os dragões ficaram. Eu gosto muito dos dragões. O Caraxes, que faz aqueles sons bizarros, a Veiga, que é aquela velha gigante, o Sunfire, que faz barulho de cisne, aquela coisa graciosa. Então, sabe, não fica tipo dragões genéricos, cada um lembra essa montador também, o que é bem legal. Exatamente. Mas você quer comentar do final um pouco? Sim, né? O que nos resta? Fala do final. Assim, a gente elogiou bastante até agora. Nossa, foi bem positivo, na verdade. Mas assim, a gente chega no final, e assim, a gente já discutiu bastante no nosso vídeo do 8º episódio, vai lá também, tem discussões interessantes. Mas o que a gente mais achou problemático é o ponto que a gente comentou no começo do programa, a gente pode aprofundar um pouco mais, de que nessa temporada eles botaram a mão no freio, falaram, não, vamos entregar as coisas, cortaram aí provavelmente 2 episódios, assim, em teoria da nossa cabeça, porque a gente poderia ter mais coisa. Esse 8º episódio seria um bom 8º episódio, realmente, de uma temporada de 10 episódios, né? Da gente ver mais coisas acontecendo, ver essas guerras acontecendo, e não ficar apenas uma promessa, e ficar num momento que não é um grande momento, pensando em um final de temporada, que é essa conversa da Rhaenyra com a Alicent, que eu gostei, mas também não é, assim, momento memorável. Novamente reforçando o que a gente falou no vídeo. Eles tentam evocar um Winds of Winter. Só que o problema é, o Winds of Winter, a gente tinha tido muito, sabe, a temporada tinha entregue muito. A gente teve a Batalha dos Bastardos, teve o Septo de Baelor, teve a Batalha de Yunkai com a Daenerys também. Então, a temporada já havia servido, ela termina nesse fogo final, sabe, te animando
pro que vai vir. Mas essa temporada é diferente, aqui em Rotted, porque eles não entregaram, assim, uma coisa, nossa. Depois do pouso das grades, beleza, a semeadura é legal, mas não é um 7º episódio. Esses cliffhangers animam, se a gente tivesse tido alguma coisa real. Então o grande problema é isso, é você não se entregou, assim, depois de pouso de grades, você não teve nada muito nossa, né? Exato, né? E eles poderiam, assim, com poucas coisas poderiam ter entregado, até a personagem da Reyna, que a gente comentou, da personagem da Ortigas, ela tá tão sonhenta tudo. A temporada inteira falando do dragão, e pra chegar no final da temporada ela não conseguiu o dragão, sabe? É anticlimático isso, tipo, a temporada também, ela precisa ser pensada enquanto um produto só. Né? Que a gente fala que o episódio tem que ser pensado como um produto só, a temporada, e a série tem que ser pensada como um produto, né? É um produto, não no sentido mercadológico, né? Mas uma peça... Uma coisa fechada nela, né? Exato. Aí aqui a gente tem a Reyna falando a temporada inteira que quer esse bendito desse dragão, beleza, vamos dar o dragão, vamos mudar a trama do livro. Ok, eu entendo, enquanto série de TV é mais fácil realmente dar o personagem pra Reyna, dar esse dragão pra ela, mas ela nem monta nesse dragão, ela só vê ele. Então, inclusive fica chocada com o dragão, parece que nunca viu um dragão na vida. As batalhas eu até entendo, assim, você ter essa promessa, porque realmente teria sido muito, assim, em uns 8 episódios como foi, teria sido muito corrido você colocar alguma coisa assim, de repente, uma batalha. Mas sabe, a Reyna, cara, não fez sentido. Você tava, sei lá, 3 episódios, dava 2 episódios só dela andando. Então... realmente eles podiam ter feito alguma coisa. Ela chegou no vale lá no 5º episódio, ela ficou tipo todos esses episódios pensando, vendo os carneiros mortos, as ovelhas mortas lá, exato, não sei o que, queimadas, aí pra ficar andando no final e ainda só olhar, né? É broxante, é um final meia bomba, por isso que eu falei que o final é meia bomba, porque a gente não viu, né? A gente não chegou ali no êxtase, não chegamos na parte interessante, nas partes realmente que a gente já vê a conclusão dos arcos, né? De alguns arcos interessantes. Por exemplo, a própria história do Criston Cole, pra mim, me parece um desenvolvimento pausado, a um ponto de que nós tivemos no episódio 4, que ele vê o peso, tipo, ele até fala lá sobre as pessoas serem poeira pros dragões, algo assim. Aí, beleza, o que a gente vai tirar disso, sabe? Então, você sumiu com o Criston Cole, assim, algumas coisas foram meio estranhas mesmo. Então, a gente poderia ter essa conclusão, esse plano aí da Alice, se for acontecer, ou se não for acontecer, sei lá, vamos ver isso acontecer, né? Tipo, agora, não daqui 2 anos, né? Não é um grande... tipo, ela falou já qual é o plano dela. Também não é assim, uma grande coisa pra gente... nossa, vamos ter que esperar, ver... qual vai ser a reação da Alice de não sei o que lá. Não é uma grande coisa. E foi o que a gente falou lá no vídeo também, que eles, até pelo que parece do vídeo dos bastidores, o Ryan Condon falando, eles superestimam um pouco essa cena e a importância que nós temos em relação de ser uma cena memorável, Rhaenyra e Alicent, ao passo que a Alicent já não é uma personagem assim tão altamente relevante no grande esquema das coisas. Ela é na série, mas não é no esquema das coisas. E elas já tinham tido um encontro que elas falaram coisas muito parecidas do que falaram no último episódio. Exato. E assim, o que mais ainda diminui isso como ser um grande encontro, elas já terem se encontrado, cara. Isso que não entra na minha cabeça, assim. Eu senti um diálogo repetitivo, porque até o que eu falei no vídeo, só se inverteram os papéis, basicamente. Então, foram essas escolhas do final que eu acho que pra mim diminui um pouco a temporada. Se tivesse tido realmente um final pra cima, eu talvez gostasse até mais dela. Exatamente. Mas assim, eu não diminuo o peso dramático dessa cena. Eu acho que tipo, é realmente muito bem dirigida e muito bem atuada. Eu acho que a Emma Darcy e Olivia Cook estão, tipo, incríveis nessa cena. Elas realmente entregam, eu acho que é muito profundo. Me lembra muito a amizade delas, tudo que aconteceu. É um paralelo com a cena do Criston Cole falando pra Rhaenyra ir embora, porque a Alicent também fala isso. Só que a gente vê uma reação totalmente diferente da Rhaenyra, né? E é um ponto também, tipo, de que elas tinham um amor muito grande uma pela outra, né? E tudo isso aconteceu, parte por culpa da Alicent, parte por culpa do Otto, parte por culpa de toda a política dos Sete Reinos. Mas... é interessante, mas assim, não é um grande momento pra falar, nossa, é tipo comparável a Daenerys chegando em Westeros com os seus 100 mil navios, sabe? Exato. É muito diferente. Exatamente. Mas acho que de forma geral a gente pode comentar o que a gente achou da temporada como um todo, né? Refletindo, eu acho que eu gosto mais da primeira temporada. Eu acho que ela é mais satisfatória enquanto temporada.
Mas eu acho que essa segunda ela teve coisas muito legais. Então foi uma temporada boa. Não acho que foi perfeita. Tiveram problemas. Você até comentou, né, que certas coisas foram feitas durante a greve. Então, será que eles não teriam mexido também? Não sabemos. Mas acho que agora fica a promessa, né? Do que vai ser a terceira. Fica a promessa, eles prometeram horrores, né? Se eles não entregarem. Mas eu também eu gosto da segunda temporada, não acho uma temporada ruim. Eu acho que tá talvez no mesmo nível que a primeira, mas eu realmente acho que a primeira consegue entregar mais momentos memoráveis e ela é mais coerente dramaticamente, narrativamente dentro de si do que acabou sendo a segunda. Teve alguns momentos da segunda que eu falei, tipo, que eu estava gostando mais da segunda, e não minto isso, eu acho que realmente tem momentos muito bons. Eu acho que o episódio 4 é muito bom. O primeiro episódio é muito bom ali, o segundo das consequências de Sangue e Queijo. Eu gostei das adaptações que eles fizeram ali com a personagem da Helena, que foi uma polêmica ali na época também, da reação dela. Eu gostei, etc. O quinto episódio é um ótimo episódio. O sexto eu não gostei muito, mas... E o sétimo é muito bom. E a gente tem um episódio, o 8, infelizmente, ele abaixa um pouco, porque ele pausa, né? É um coito interrompido, na verdade. É um grande coito interrompido, não o oitavo episódio. Não, então, isso define muito. É isso. Essa é a nossa opinião sobre a segunda temporada de House of the Dragon. Exatamente. Então, vamos para o quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa foi a seguinte... com esses dragões, a paz será restaurada. Eu acho que essa frase é da nossa política, né? Rhaenyra Targaryen. Fala da alta comissariada das Nações Unidas. Nossa Fala senhora. Rhaenyra Targaryen, ela mesma. Já a minha frase foi a seguinte: os dragões dançam e as pessoas são como poeira sob seus pés. Acho que eu até citei essa frase aí ao longo do programa. É Criston Cole, né? Sir Crispin. Em sua filosofia, junto com Gwen Hightower. Exato. Mas ele teve boas frases nesse último episódio. Tá transando com a minha irmã? Ele ser tudo pacificamente, né? Muito bom, gostei, né? O cunhado. Sim. Mas, de forma geral, chegamos ao fim de mais um Sério Soulcast, dessa vez com um intervalo mais curto, né, entre os programas, quem diria. Sim. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Não esqueça de nos seguir nas plataformas de áudio. A gente tá em todas as plataformas fáceis de destaque possíveis, né? Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify, sabe? Tem umas loucuras assim. E avalie o nosso podcast, ajuda muito, muita gente. Exatamente, não custa nada pra você e nos ajuda muito se você gosta. Assim, é um agradecimento enorme pro nosso trabalho. Então é isso, muito obrigado e você deveria estar maratonando.